Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Consulta com a Gi, um programa onde eu respondo as dúvidas dos meus seguidores e das minhas seguidoras que querem reverter o pré-diabetes comendo tudo que gostam. Como saber se é diabetes tipo 1 ou tipo 2? O tipo 1, a pessoa nasce com uma condição que o pâncreas para de funcionar. Então já descobre ali no comecinho da infância. Tá? O diabetes tipo 2, ele é adquirido pelos maus hábitos ao longo da vida. Então, geralmente pessoas acima de 40 anos descobrem que estão pré-diabéticas, as pessoas de mais idade, né, já descobrem o diabetes. Então tem que cuidar o quanto antes. A maioria das pessoas tem propensão a ter o diabetes se não cuidar aí do ciclo natural da glicemia normal. O diabetes tipo 1 não tem como prevenir, tá? Só o tratamento mesmo. E é conhecido como diabetes juvenil, né? Eu vou chamar a Rosa, tá? Oi, bom dia. Dia! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Bem-vinda! Obrigada. Então, eu estou seguindo Gi, você e a minha, não sei se é pré-diabetes já ou é já uma diabetes. Porque eu tenho tomado o remédio, só que ela não tem assim, às vezes está baixa, às vezes não está, entendeu? E às vezes eu nem como carboidrato, porque eu já sei que, né, pelo que você falou, você pode comer carboidrato, pode comer pão, pode comer tudo. Só que eu evito muito. Aliás, na minha vida toda eu evitei. Quando você falou que a gente, na verdade, o hábito no decorrer da vida da gente é que vai dar adquirir a diabetes ou não. Mas eu sempre me cuidei. Caldo de cana eu nunca tomava, porque eu morria de medo de tomar caldo de cana. Eu falei, nossa, eu vou ter uma diabetes. açúcar, né? Mas eu não sei mais o que eu faço. Olha só, gente, veja só o que a Rosa está contando aqui pra gente, né? Que ela sempre evitou carboidrato e depois, né, que Eu tenho descobriu essa 62 condição, anos. Faz mesmo um ano que eu sem comer, às vezes fica sem comer e mesmo assim não abaixa, né? É porque o problema não é comer o carboidrato apenas. É como a gente come e tem outras questões que vão influenciar nesse aumento da glicemia. O ficar sem comer, ficar muitas horas sem comer, né? O sono, as emoções influenciam. Perguntaram se era mito ou verdade o diabetes emocional. E é pura verdade. Não que existe a classificação de diabetes emocional. A gente tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, que é aquele que a gente adquire, a pessoa não tinha diabetes, antes engravidou e teve o diabetes. O diabetes emocional, na verdade, a gente se refere à causa da doença, que é de origem emocional, porque quando a gente está ansiosa, com estresse, né, o corpo libera muita adrenalina, muito cortisol, um outro hormônio chamado glucagon, que faz o corpo produzir açúcar a partir dos seus músculos. Então você vai perdendo também massa muscular, e os músculos são o principal motor queimador de açúcar. Então você fica com poucos músculos, queima pouco açúcar, queima pouca gordura. Essa gordura também causa uma resistência à insulina. A insulina é o hormônio que tira o açúcar do sangue. Só que se você tem muita gordura no corpo, mesmo quem está com peso baixo, tá? O peso baixo não quer dizer que você é magro. Você pode ser um falso magro, uma falsa magra. Você pode estar com muita gordura, pouca massa magra, e essa gordura, ela dificulta, ela torna difícil a insulina tirar o açúcar do sangue. Ela atrapalha o trabalho da insulina, por isso que a gente chama resistência à insulina. Tá? Então, percebe que tudo isso é causado pela falta de carboidrato e não pelo excesso de carboidrato. Agora, tem sim, quem come carboidrato em excesso também vai ter o problema, porque daí o pâncreas vai trabalhar muito. Mas pelo que você me falou, né, Rosa, não é o seu caso. Não. Quanto que estava a sua glicemia, Rosa? Então, a minha glicada, quando eu fiz o exame, de manhã deu 199 e a glicada tinha dado 7,5. E o meu neto, que ele teve uma diabetes tipo 1 aos 3 anos de idade, né? E hoje ele toma insulina, mas agora
Ele tá com a bombinha, ele tá morando lá nos Estados Unidos. Então, para ele foi ótimo, agora tá legal, tá entrando num ritmo bom. Mas, então ainda minha nora falou assim, nossa, você tá mais do que o Arthur, que tem uma diabetes tipo 1. Então, você já tá com diabetes. E você não tá tendo que tomar insulina? Eu falei, não, a médica não falou nada de insulina. Tá tentando... É porque são situações diferentes, né? No caso do seu neto? Neto, Arthur. Hoje no caso do seu neto, o pâncreas dele não funciona. Então, ele precisa tomar insulina. A partir do momento que faz o ajuste da insulina, a bombinha faz isso lindamente, a pessoa passa a ter vida normal. Claro que do mesmo jeito... o trabalho do pâncreas, na verdade. Exatamente. Claro que ele vai ter que cuidar sempre dos hábitos, assim como uma pessoa que tem o pâncreas funcionando. No seu caso, Rosa, não é o mesmo problema dele, apesar dos sintomas ser o mesmo, tá? Qual que é a situação? O seu pâncreas funciona, você tem... né, o funcionamento do pâncreas, só que a insulina não está conseguindo fazer o trabalho dela, ou o seu pâncreas não está conseguindo produzir a quantidade de insulina suficiente. Tá? Então, essas duas situações. E é isso que o remédio faz. O que o remédio faz? Ele vai ajudar a insulina a fazer o papel dela. Tá? Só que existe um jeito de a gente fazer isso sem remédio. De um jeito natural. Não quer dizer que você tem que... Não quer dizer que você tem que parar de tomar o remédio, tá? Não pare de tomar o remédio sem falar com o seu médico, porque podem ter outras condições aí associadas que a gente não sabe, né? E que às vezes o médico nem conversou direito com você. Mas, geralmente os médicos, eles prescrevem o remédio porque eles acreditam que a pessoa não vai conseguir mudar de hábito, às vezes numa determinada idade, tipo, não vai ter jeito mesmo, deixa eu já prescrever o remédio, né? Isso é muito comum, não são todos, temos excelentes profissionais, claro, mas a gente sabe que isso é bem comum de acontecer. Aí eu vejo isso acontecer direto, assim, nas pessoas perto de mim. Então, de fato, 199 a glicemia já se enquadra como diabetes. Você vai fazer o tratamento médico, conforme o seu médico sugeriu, só que ao mesmo tempo, a gente não vai se limitar a isso. Você tem que cuidar daquilo que realmente está fazendo com que o açúcar fique alto, para que vá diminuindo a necessidade do remédio. Então você começa a cuidar do que realmente está atrapalhando. Quando você voltar para fazer o exame, a sua glicemia dando mais baixo, o médico vai falar, opa, preciso tirar o remédio, senão ela vai ter uma hipoglicemia. Tá? Senão o açúcar vai cair demais, você pode ter uma queda muito brusca, que é bem ruim. E aí o médico vai falar, bom, ela não precisa mais de tanto remédio, vou diminuir aqui a dose, até chegar numa dose mínima, e mesmo assim, se a sua glicemia continuar normal, continuar baixando, pode ser que ele tire totalmente, e assim a gente deseja, né? Assim a gente trabalha para isso. Na verdade, eu nunca cheguei a ter a hipoglicemia, é muito interessante isso, entendeu? Por quê? Porque talvez eu acho que o controle na alimentação, porque eles falam tanto do mesmorfina, do glifage, que não é legal, porque eu tô tomando o Clazic e o glifage. Mas às vezes eu só tomo eu diminuo sempre a quantidade do remédio, sabe? Porque eu sou contra remédio. Ainda mais eu sou meio intolerante a ter diabetes. Aí eu diminuo a dosagem, eu falo, bom, se eu tô fazendo uma alimentação legal, não tem motivo e tá dando boa a glicemia, ela nunca chegou assim a 400, 300, porque tem gente que chega a 300, 400. Aí tem que internar. Aí, pelo amor de Deus. Então, tá, nesse número é bem perigoso. Controlando, né? Justamente por eu ter medo do remédio também fazer um efeito colateral, porque ele tem, né? Sim, muito. Então aí eu fico com medo de atacar outras coisas, né? Em vez de eu tô curando a diabetes, estou prejudicando outros órgãos, né? Que vitais também. Então esse é o que eu gostaria. Uma relação de alimentos, porque o endocrinologista costuma dar, não sei se alguém especificamente faz isso para a gente controlar. Não sei se é endócrino que faz uma marcação para você controlar, não sei se você tem que procurar uma nutricionista, eu não sei, entendeu? Para eu seguir, muito legal. Vamos lá, Rosa, sua dúvida. Eu não sei se é o endócrino, se é o nutricionista, que vai me dar uma lista, né, dos alimentos que
que eu posso comer? Na verdade, a prática, normalmente, do médico endócrino e do nutricionista é, de fato, te dar uma lista de alimentos, um cardápio com regras, com horários. É uma prática comum, né? E tanto o médico endocrinologista quanto o nutricionista, eles estão habilitados a fazer essa prescrição dietética, onde eles fazem dosagens e dão as quantidades certas não, as quantidades que, né, o protocolo manda. Só que o que acontece, e é o que eu mais recebo aqui, eu estou fazendo certinho. Teve a mãe de uma amiga minha que ela contou que a mãe dela não tem mais o que tirar, já passou por vários médicos, já fez várias dietas e não consegue baixar. E por que não consegue baixar? Provavelmente, uma das causas é que se tira o carboidrato drasticamente e aí passa a comer só integral, né? E isso faz com que não haja disponibilidade de energia na hora que o corpo precisa e o corpo destrói a massa muscular para transformar em energia, porque a pessoa não está comendo essa quantidade de energia, fica ali só na proteína, aumentando ainda o risco de ter colesterol alto, triglicérides, etc., né? E fica uma refeição pobre, limitada. E pior, difícil de seguir. E essa dificuldade de seguir gera ansiedade e estresse, que faz subir o açúcar. Por isso que não baixa, mas nem com remédio não baixa. Né? Então, precisa haver uma mudança na postura dos profissionais. Eu tenho visto alguma coisa, mas muito lento ainda, porque é muito forte a formação acadêmica e às vezes o profissional se prende nessa formação muito fechada, né? E com um olhar muito isolado de tudo. Bom, o açúcar está alto, preciso cortar açúcar. E não é assim que funciona. O nosso corpo utiliza o açúcar lindamente se a gente der as condições para o corpo usar o açúcar. E aí você não vai ter problemas com a glicemia. O problema é que as pessoas acabam tendo hábitos que não estão no radar do profissional. O profissional não consegue, às vezes não dá tempo na consulta, porque às vezes faz uma consulta e já sai com a dieta. E fica difícil você fazer uma análise profunda da rotina, né, dos hábitos, das emoções. Dificilmente o médico conversa isso com o paciente. E pode ser que na falta desse olhar mais integral, né, mais aprofundado, o profissional não consegue identificar onde está a verdadeira causa do problema, que não é o açúcar. Rosa, quantas refeições você faz no dia? De 3 a 4. Olha só, de 3 a 4. 3 é ruim, na maioria das vezes. Porque você acorda que horas, Rosa? 5:30 da manhã. 5:30. 5:30. E vai dormir que horas, Rosa? 9:30, 10 horas. 9:30, 10 horas. A gente dá 5:30 até 10 horas da noite, 9:30, 10 horas. 9:30 geralmente você vai deitar, né? Aí leva um tempinho para se apagar de verdade, para dormir de verdade. Então vamos botar aí das 5:30 às 10 horas, né? Gente, é muito tempo acordado e hoje a gente não sai caçar, né? A gente fica muito mais em casa, dá uma caminhadinha de vez em quando. Assim. Né? A gente fica muito mais parado que os nossos ancestrais. Então, 3 refeições é pouco para a quantidade de horas acordado, né? Acordada. Sim. Até porque a gente não come tudo de uma vez. Não. Então, você teria, Rosa, que fracionar mais essas refeições. Isso é muito importante, tá? O fracionamento, dividir as refeições, é fundamental para o controle da glicemia. E normalmente se fica muitas horas sem comer. Verdade. 4 refeições está perto do considerado, não considerado, do que é mais adequado para a maioria das pessoas. Precisaria analisar as suas atividades diárias, né? Precisava ter uma conversa um pouco mais detalhada aí sobre sua rotina. Mas aí já fica uma dica para você. 3 refeições é pouco, precisa dividir mais essas refeições. E pode ser que não seja comer mais alimentos, pode somente dividir mesmo, fracionar.
tá? Mas me conta, estava me falando do seu café da manhã. Vamos entender um pouquinho do seu café da manhã. Mamão, banana com chia, um pouquinho de mel, não muito. Aí toma um café preto e e ovo mexido. Meu marido faz ovo mexido. E metade. Olha só, mamão. Muita coisa, né? Não, não é muita coisa, não. Eu ia falar até que é pouco. Então, às vezes... Eu ia falar, não, eu vou te falar. Esse seu café da manhã tá bem... Tá assim, tá legal, tá? Tem mamão, chia, que é fibra, né? Tem o mel, carboidrato, meia fatia de pão e o café. Esse pão é pão integral. Esse eu torro na air fry uma fatia de integral ou francês mesmo. Tiro o miolo e o francês mesmo. E café eu tomo puro, que eu tirei o leite também da minha alimentação, entendeu? Que meu marido Um pão francês inteiro. Metade. Meio pão francês, tá. Tá legal o seu café da manhã. Não tá ruim, não. A única coisa, o único cuidado que você vai ter que ter agora com o seu café da manhã, que eu acredito que vai te ajudar, é você variar a fruta, não ser sempre mamão, né? O abacate, banana, tem tanta fruta, né? Manga, porque daí você garante... Porque falam também que não pode, porque tem açúcar demais. Então aí são coisas todas que eu gosto, abacaxi, manga, mas eu evito comer. Então, você não pode comer muito, né? Não é? Porque geralmente a pessoa pica o abacaxi, e eu vejo, se isso acontecer muito, pica o abacaxi, come 3, 4 fatias. Pega a manga, se é manga pequena, aquelas mangas menores, chupa 3, 4 mangas, né? Às vezes só faz isso no final de semana, mas não importa. No final de semana o corpo tem as mesmas necessidades. Se você exagerar no final de semana, também vai ser ruim. Né? Pega uma manga, tenta, aquelas mangas grandes, tenta comer a manga inteira. Então, isso sim aumenta a glicemia, com certeza. Agora, de manhã, é o horário, Rosa, que o seu corpo mais está precisando de energia. É o horário que você deve dar energia para o seu corpo, e energia rápida. E da onde vem a energia rápida? Dos carboidratos. Né? Se você fizer um café da manhã só com proteína, né, com muita proteína, não é o seu caso, tá legal. Mas se você fizer um café da manhã com muita proteína, você vai colocar em risco a saúde dos seus músculos. Os seus músculos vão ser transformados em carboidrato, em glicose rápida, porque é mais fácil do que esperar toda a digestão, tá? E aí, Rosa, uma dica com café da manhã é você fazer essa variedade, tá? Sim. Não tem problema você comer... Você vai comer uma fatia de manga, né? Sim. Uma fatia de abacate. Que eu coloco a canela em cima do abacaxi. Isso, tá? Uma fatia de abacaxi, e mais o pão, e mais o cafezinho, né? Pode colocar o mel é super saudável, tem várias propriedades medicinais, né? Ajuda na imunidade, né? Na parte de expectoração, pulmão. O mel é um ótimo alimento e demonizado muitas vezes. A pessoa acha que não pode comer mel, não pode comer manga, tem fibra, tem vitaminas. E aí uma coisa importante que as pessoas esquecem, que esses alimentos coloridos, frutas, vegetais, legumes, não é só a questão de energia. A gente pensa, é carboidrato, proteína, mas, gente, tem fibras, tem vitaminas, tem minerais. E às vezes fica numa refeição, numa alimentação muito limitada, com poucos alimentos, eu só posso comer XYZ, e o corpo ele fica deficiente de vitaminas, minerais, que fariam o seu metabolismo funcionar melhor, queimando o açúcar, queimando a gordura. A pessoa esquece de beber água, né? Às vezes bebe pouca água, você bebe bastante. Ah lá, tá vendo? Conversando, a gente vai descobrindo que existem outros ajustes a serem feitos que não corte de carboidrato. Você precisa beber de 2 a 3 litros de água por dia. Você toma 2 a 3 litros de água por dia? No máximo 1,5, no máximo. Tem dias. Então, o que acontece sem água? Não tem função, não tem metabolismo. Sabe por quê? Porque as funções celulares, elas dependem de água. Elas só acontecem, as reações químicas na célula, né, que vai fazer queimar o açúcar, que vai fazer queimar a gordura,
as reações químicas só acontecem na presença de água. E se você bebe pouca água, essas reações químicas elas não acontecem como elas deveriam acontecer. Aí o açúcar fica lá sobrando no seu sangue. E você achando que é porque você comeu pão, você se sente culpada, você se sente angustiada, com medo da comida. E o sentimento de medo, ele dispara esses hormônios que aumentam o açúcar no sangue. Aí não baixa mesmo, tá? Tá. Porque no começo eu emagrecia, e aí você... porque eu ficava com medo de comer, menina. Sabe que louco? Eu não comia. Eu falava, eu não como. Porque... E às vezes não é nem emagrecer. O que acontece? Você perde peso. Sim. E perder peso é diferente de emagrecer. O perder peso, você pode perder peso perdendo água, perdendo músculo, perdendo sua massa magra, tão importante para a manutenção da glicemia normal, né, do ciclo natural da glicemia normal. Qual que é o ciclo natural da glicemia normal? Você come, o carboidrato é transformado em açúcar, esse açúcar vai para o seu sangue, o corpo ele não tolera açúcar alto no sangue. O que ele faz? Ele remove o açúcar no sangue e joga para dentro das suas células para ser usado como energia. Qual que é o problema quando esse açúcar no sangue é excesso? Quando que esse açúcar no sangue fica em excesso? Quando você come carboidratos isolados. Só que o que acontece? A gente tende a comer os carboidratos isolados no meio do dia para frente. De manhã, até a hora do almoço, a gente faz bonitinho, né? Come salada, come fruta, come pouco. Às vezes come muito pouco. Às vezes faz até restrição. Ai, não posso comer, fica segurando. Aí chega no meio da tarde, ai, que vontade de comer um doce, meu Deus. Ai, não sei se eu posso... Ah, mas é só um, não é? Eu nunca fui chegada em doce, mas tem hora que me dá uma vontade que é brincadeira. Ah lá. E, gente, eu recebi um depoimento tão bonito essa semana. Final de semana passado, na verdade, de uma aluna que falou, Gi, eu não tenho mais aquela vontade de ficar beliscando, de ficar procurando doce, né, de ficar procurando comida, né? Isso é maravilhoso, porque as suas necessidades, elas estão sendo atendidas. E aí você não tem essa necessidade de ficar beliscando, de ficar procurando, né? E o medo, E o medo, ele dá esse impulso na gente, de fugir. Só que a gente não tem pra onde fugir, né? A gente tem que ficar em casa e cuidar da vida, né? E aí, o que a gente faz, então, para aliviar esse sentimento? A gente come um doce, come um bolo, faz alguma coisa gostosa, né? E aí, come esse bolo, essa coisa gostosa, de uma forma isolada, sem estar realmente, às vezes, com fome, porque às vezes é só vontade de comer, às vezes é só vontade de comer. Ansiedade, preocupação. E aí, quando você come isso, junto com esses hormônios que o corpo está disparando, né, pelo sentimento de ansiedade, de medo, o açúcar no sangue vai lá nas alturas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa eliminar isso, eliminar o medo, né? Dar tranquilidade para você nos momentos da refeição. E existe uma coisa que dá muita satisfação, que faz com que você não sinta essa vontade louca de comer de tudo, né? De comer de tudo, não. De comer fora de hora, de exagerar, às vezes, na quantidade, ou de comer doces no meio da tarde, que daí isso não é legal. Que é a permissão. Quando você se permite, fala, não, eu posso comer pão, né? Eu posso comer manga. A permissão, ela tira o sentimento de culpa. Bom, se eu posso, não me sinto culpada. Né? E se eu não me sinto culpada, os hormônios que estão liberados no seu corpo são hormônios de bem-estar. Você já viu aquela pessoa, às vezes, que, né, tá sempre bem-humorada, bem disposta? Como o corpo dela funciona melhor? Né? Ele tem mais disposição, né? O metabolismo funciona melhor. E eu tinha essa sensação quando eu era adolescente, que eu queria emagrecer, e tinha algumas pessoas da minha família, alguns amigos, que eu admirava, assim, que estavam sempre de bom humor, sempre bem disposta e sempre felizes. E aí a gente, sei lá, eu ia nas reuniões de família e eu via a pessoa comendo de tudo, com tranquilidade, e eu com medo de comer para não engordar. Como o metabolismo funciona melhor? O da pessoa que está tranquila, que está feliz, que está em paz, do que eu que estou com medo da comida.
sem culpa, né? Principalmente, porque depois acaba gerando compulsão também, né? Em muitos casos. Não só compulsão, mas só o impulso de comer. Sim. Né? E você nem precisa comer muito para o açúcar no sangue subir rápido e subir muito. Basta um docinho isolado ali, o açúcar no sangue já sobe bastante. Você falou tudo mesmo. Tá bom, Rosa? Isso que acontece. Verduras, legumes, você consome? Nossa, muito, adoro. Quiabo de ló, couve, chicória, tudo, adoro. No jantar também? No jantar, às vezes eu só como ovo, entendeu? Mas eu tenho que comer isso aí também, eu acho. Vocês estão vendo, gente? Quem está aqui acompanhando, como eu vou descobrindo, eu vou pegando aí, ó, os detalhezinhos, tá? Ó, 3 ovos. Um ovo tem 200 miligramas de colesterol, que é a quantidade de colesterol que uma pessoa precisa por dia. Não caiam na armadilha de comer só, tá bom? Quer dizer que eu não posso comer ovo? Claro que não, o ovo é maravilhoso, é um super alimento, né? E principalmente nós, mulheres, precisamos de colesterol no nosso corpo, tá? Porque os hormônios femininos dependem de colesterol. Só que não 3 ovos, tá? Você pode comer um ovo à noite, e aí você deixa essa sua refeição mais completa, porque o ovo é basicamente proteína e gordura, tá? A gema tem muita gordura e... a gema tem bastante gordura, colesterol. Uau. Colesterol é gordura, tá? Tá vendo? Então, o ovo, ele é proteína e gordura. A proteína tá mais na clara. Por isso que às vezes fisiculturista... Às vezes não, sempre, né? Sei. O pessoal que treina, fisiculturista, o que eles fazem? Eles comem a clara, né? 20 claras. Nossa, meu filho fazia isso. Por causa da proteína. Mas, gente, nós não precisamos fazer isso, né? Você pode consumir um ovo, né, na sua refeição. É suficiente, não é mais que suficiente, mas é suficiente. Tá bom? Eu sei que tem muita gente que tem o hábito, quer comer 2 ovos no café da manhã, mais 2 ovos no almoço, mais 2 ovos... E aí o colesterol vai lá nas alturas, né? Mas um ovo na sua refeição, muito bem-vindo, mas melhora a variedade, né? Coloca mais coisas aí na sua refeição. Tá? Coloca um carboidrato, não tem problema, pode ser um pãozinho com ovo, né? Pão, ovo, coloca salada, deixa a sua refeição mais colorida, tá bom, Rosa, à noite? Nossa, foi um prazer, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Rosa, faz essas mudanças, ó, garrafinha de água, tá? Já é minha segunda garrafa de água hoje, ó, já tomei 1 litro só agora até... Legal. 1 litro mais, né? Acho que essa garrafinha tem mais. Mas enfim, mais água, tá, Rosa? Tá, pode deixar. Nossa. Refeições mais completas e variedade, tá bom? Obrigada pela dica, pela sua atenção. Amei falar com você. Obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui. Tenho certeza que ajudou mais pessoas. Com certeza. É bom que a gente vai se ajudando. Exato. E juntos a gente vai... melhorando, né? Verdade. Vamos vencer essa epidemia de diabetes. É verdade. E comendo tudo que gosta, hein? Sem cardápios de dietas restritivos. Obrigada. E sem remédio. Com certeza. Beijo. Beijo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu conversei aqui com a Rosa Maria, foi um papo muito bacana. Beijo grande. Tchau, tchau e até o próximo Consulta com a Gi.